Olá, meus amigos. Vai começar mais um vídeo do nosso canal, do nosso Papo de Amigos. E hoje eu quero tentar falar alguma coisa sobre o que está acontecendo no nosso país, que é as ondas de denúncias de corrupções que tem invadido, acredito eu, que cada lar dessa nação, visto que cada um de nós estamos sendo atingidos de certa maneira com essa corrupção, com essa roubalheira toda que o governo tem feito e não tem pensado em nós. Nós, eu falo, a classe mais humilde do país, a classe pobre. Uma vez que o governo Temer está privilegiando descaradamente a classe rica. Vamos colocar aí um exemplo, a PEC de gastos. Quer dizer, se eles querem colocar um teto dos gastos do país por mais ou menos 20 anos, naturalmente esse teto vai prejudicar outros setores que já são muito frágeis, por exemplo, a saúde e a educação. Eu acredito que o governo atual ele está pensando em prejudicar a família brasileira num todo. Por isso que eu escrevi um texto, escrevi mesmo, com as minhas próprias palavras, um texto que eu vou ler, porque por vezes eu sou melhor, eu me expresso melhor escrevendo do que falando assim diretamente, mas a minha ideia eu quero expô-las com vocês e eu quero que vocês também me digam nos comentários se concordam ou discordam com a posição de cada um de vocês. Eu vou iniciar dizendo o seguinte, que o povo brasileiro é muito estranho. Quem me segue no Instagram, na rede social, sabe que eu sou crítico a muitas coisas erradas que o governo pratica. Volta e meia eu apareço com um postzinho meu lá, algumas frases de efeito, mas que vêm de mim mesmo e que expressam a minha indignidade pelo país. Nós vemos todos os dias nos jornais as dificuldades do Brasil, a criminalidade que só aumenta. Vamos ver do estado do Rio de Janeiro, o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza, que é uma das cidades mais perigosas que existe. A corrupção, como eu disse anteriormente, ela está cada vez mais evidente, é roubo atrás de roubo. As pessoas, os políticos, essas pessoas, elas roubam e querem passar para nós, eleitores, nós brasileiros, que não roubam. Só que roubam. Nós podemos ver o caso da empreiteira Odebrecht, que depois de muito tentando negar que não roubava, semana passada emitiu uma nota pública se desculpando com o povo brasileiro e reconhecendo que sim, houve ato de corrupção. Quer dizer, eles roubam, tentam nos enganar. Só que quando o povo vai pra rua, igual está indo agora, a pressão pega mais forte. Porque eu ouvi uma frase e li em outros setores dizer o seguinte, que o político ele está dentro de uma coisa, do povo. Nós colocamos ele lá dentro, só nós podemos tirar. Um exemplo, acredito eu, que descarado, porque eu não concordei, mas eu vou dizer para vocês, o exemplo foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então eles têm medo da gente, então a gente tem que cada vez mais impor a nossa vontade sobre eles, para que o Brasil cresça, para que nós cresçamos juntos. Uma outra mazela que o país tem sofrido muito é a falta de saneamento básico, a falta de esgoto. Se vocês acham que o Brasil é um país que tem saneamento básico em quase toda a região, está muito enganado. 50%, mais de 50% do país que tem dimensão continental não tem tratamento de esgoto. E não é só nas regiões mais pobres do país, que é o Nordeste e Norte. São Paulo mesmo, a capital. Morumbi tem. Não tem. Lá não tem rede de esgoto. Não tem. Algumas residências lá, aquelas casas lindas, aquelas mansões, vê-se fossas nas ruas.
Então, para você ver como que meio que indiretamente os ricos também eles sofrem com essa falta de estrutura que o Brasil sofre. E mais um exemplo de uma mazela que o país sofre bastante é a pobreza, né? A pobreza extrema, que eu vi no Jornal Nacional, que voltou a crescer depois de 2 ou 3 anos, se eu não me engano. Voltou a crescer a pobreza extrema. Quer dizer, as consequências dessa PEC que o governo está querendo fazer, dessa revisão estrondosa da Previdência Social que o governo está fazendo, já está tendo consequências sérias, consequências negativas. Eu não discordo da revisão da Previdência Social, não, pelo contrário, eu acho que tem que ser feito assim, porque muitas pessoas elas recebem benefício à toa, e digo à toa porque elas mentem, recebem no lugar de pessoas que realmente precisam receber. Só que acredito que na ganância desses peritos de quererem ganhar mais dinheiro através das perícias médicas, tem sim prejudicado pessoas que realmente precisam desses dinheiros e que estão tendo seus dinheiros cortados, né? Por isso que a gente, na condição de brasileiro, né, na condição de povo que mora nessa nação, tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, cobrar, se proteger de alguma maneira, porque isso acaba uma hora ou outra caindo sobre nós. E é difícil porque eu sou pobre, eu pertenço à classe média baixa, a minha família depende muito do auxílio do governo, porque apesar de eu ser formado em biomedicina, ser biomédico, ser isso, ser aquilo, não estou trabalhando, não tenho condições de trabalhar, as portas não se abrem para mim. Então, se as portas não se abrem, automaticamente eu me vejo fora do mercado de trabalho. Me vendo fora do mercado de trabalho, eu fico sem respaldo financeiro. Então, isso me prejudica muito também. Ultimamente eu tenho visto assim que o Brasil ele é um país que eu não estou vendo mais esperança, né? Acho que por muito tempo o povo se calou, se não teve calado, não acreditava muito na corrupção, não acreditava muito que essa onda de protestos iria acontecer. Até que o nosso gigante acordou, foi pra rua, impeachment de Dilma Rousseff, foi pra rua novamente no último domingo, no dia 4 de dezembro, para defender o Sérgio Moro, para ir contra a PEC de gastos, enfim. O Brasil está acordando. Mas está a passos muito lentos, o Brasil está acordando, mas ainda falta muita gente para acordar. Somos mais de 200 milhões de brasileiros, né, gente? E eu acredito que o brasileiro ele tem memória curta. A memória política do brasileiro ela é muito curta. O que nós temos, vagamente, é uma mera lembrança. Você sabe em quem você votou na última eleição agora municipal? Para vereador, para prefeito? Você sabe quem que você votou em 2014 para presidente, para deputado federal, para deputado estadual, para senador e para governador? Eu me lembro. De todos esses, alguns não ganharam. Os que entraram, com certeza não foram pro meu voto. Então, assim, se o brasileiro ele tem uma mera lembrança e não guarda a memória efetiva de uma política que o Brasil sofre desde o fim da ditadura militar em 1985, como que ele vai se respaldar hoje cobrando daqueles que estão lá dentro? Vocês se lembram do presidente Sarney? Ele não é da minha época, tá? Porque eu nasci 8 anos depois que ele assumiu a presidência, mas eu estudo. O presidente Sarney, ele assumiu a presidência logo depois que o seu colega de chapa, o Tancredo Neves, morreu, porque na verdade o Sarney era vice do Tancredo. O Tancredo morreu, não chegou nem a assumir a presidência, o Sarney assumiu. Nesse período que o Sarney assumiu, ele foi eleito por voto indireto, ou seja, só uma parcela da população votou nele, aquela parcela escolhida que teve direito a votar nessa época. A única coisa boa que o Sarney fez foi implementar a votação direta, ou seja, o estado todo deveria votar para governador, presidente,
deputados, senadores, prefeito e vereador. A única coisa boa. O Sarney saiu do governo em 89. O que ele deixou de herança para o Brasil? O Brasil ficou mergulhado na pior recessão que até então se ouvia falado. O governo foi acusado de inúmeras corrupções, de privilegiar politicamente concessionárias públicas, emissoras de TV, e como não bastando, em 1990, quem assume a presidência? Fernando Collor de Mello. Vocês devem lembrar do Fernando Collor de Mello também, né? Pois é, o cara foi eleito derrotando o então candidato Luiz Inácio, que é o nosso Lula. E ele fez coisa boa pro Brasil? Não. No final do primeiro ano de mandato dele, a inflação girava em torno de 1,72%. Era muito baixa, porque isso não dava ao Brasil a economia que ele deveria ter. Isso foi piorando. Quando o Collor se viu numa situação de que o governo dele passava por uma crise econômica muito grande, o que ele fez? Ele bloqueou, na época, poupanças e conta correntes que tinham valores de 50 mil cruzados novos da época. Bloqueou. Independente se a brasileira ia precisava desse dinheiro ou não, bloqueou para não ter circulação monetária e para poder tentar salvar o governo dele. Resultado, ele foi impeachmentado. O primeiro presidente que sofreu impeachment do país. Só que ele sofreu impeachment, ele saiu da presidência, mas deixou o Brasil ainda mais afundado em dívidas, ainda mais afundado em recessão. E cada vez mais brasileiros sofrendo com isso. E sinceramente, hoje, na minha geração, que eu estou passando agora, eu estou vendo isso. O Brasil está prestes a entrar num nível de recessão altíssimo, se equiparando ao que aconteceu entre 1985 e 1990 e bolinha, enfim, porque depois que o Fernando Collor saiu, ainda continuou a recessão, demorou muito tempo para o Brasil se elevar, querendo ou não querendo. As pessoas falam mal do Lula, falam mal da Dilma, mas quando o Lula entrou na presidência em 2003, o Brasil começou a elevar de patamar, começou a ser reconhecido, começou a ser respeitado internacionalmente, o salário mínimo teve o seu reajuste real que deveria ter. Então, assim, o governo Dilma deu uma caída, mas o governo Lula alavancou o Brasil, né? Mesmo que vocês falem que o Lula é corruptor e tudo mais. Ele é corruptor, ele não merece estar na presidência da República. Não. Ele roubou e tem que devolver. Mas ele, querendo ou não, ele roubou, mas ele fez. Aí, infelizmente, a Dilma veio e acabou com tudo e afundou novamente o Brasil, como a gente está vendo aí. Eu, como chefe de família, sofro muito. Por quê? Vocês já foram no supermercado, quem tem costume de fazer compra mensal? Já foram no supermercado e viram o quanto o arroz e o feijão subiu? Isso eu falo não desse ano, eu falo assim, o arroz e o feijão que nós compramos ontem, o valor que nós pagamos ontem, e o arroz e o feijão que nós pagamos há 5 anos atrás. 5 anos atrás eu lembro que eu pagava em 5 kg de arroz, algo em torno de 7,50 mais ou menos. Hoje o arroz mais barato de 5 kg, o arroz bom mais barato de 5 kg, tá R$10,95. Foi o que eu paguei. E o feijão, então, que absurdo que não tá. Então, quer dizer, o preço dos alimentos eles vão aumentando, automaticamente a inflação fica mais alta. Não só o alimento, mas tudo que nós compramos e que é importado, ele tem um valor muito alto devido à taxa de juros dos portos. Então, isso acaba pesando no nosso bolso muito. Fora que temos água, luz, telefone, internet, transporte e tudo mais. Tudo isso gera gasto. A minha família hoje depende de um salário mínimo. Não estou brincando, não, depende de salário mínimo. Só que o salário mínimo chega no final do mês? Não chega jamais. No máximo dia 15. Dia 16 nós já não temos mais. Não. É difícil, né? Eu vou citar daqui a pouco uma fala do Tite, o treinador da seleção de futebol.
Mas antes de eu citar isso, eu quero que vocês meditem um pouco. Meditem no que eu vou falar. O Brasil, ele tem jeito? Você, na condição de brasileiro, acha que o Brasil tem jeito? Vamos pensar um pouco? E aí, se vocês quiserem, coloquem no comentário que eu vou responder cada um. E por que não vou fazer um vídeo depois, né? Então, eu quero te mostrar uma imagem que ilustra bem o que eu estou falando agora. O que a corrupção faz com o nosso Brasil. Uma imagem simples, mas que tem um pleno significado. Dá uma olhadinha aí e daqui a pouco eu volto. Você vê que interessante? O pai falando pro filho, ambos naturalmente você percebe pelo traje que são pessoas brasileiros que estão na pobreza. E a charge diz: lá vai, filho, a sua educação, a sua saúde, a nossa moradia e o seu futuro. E o corrupto, que é o nosso político, que deveria nos representar lá em Brasília, levando um saco cheio de dinheiro de corrupção. Então, eu vou usar essa imagem para falar uma coisa que o Tite disse, como eu disse anteriormente. Tite disse o seguinte: corrupção mata. Roubar dinheiro mata, porque você mata a educação de um garoto da favela, você mata a possibilidade de um ou mais pobre ter a oportunidade de se profissionar, você mata a possibilidade de ter uma saúde melhor, você mata a possibilidade de ter mais segurança. Isto tudo impacta o crime de matar. O que rouba é um crime surdo, ou seja, rouba, mas ninguém vê. Eu tenho uma série de defeitos, segundo o Tite disse. Tenho minha parte negra, chata, de tentação, ruim, mas a gente escolhe o que põe para fora. Gostaria, como cidadão, que as instituições pudessem marcar quem erra e que essas pessoas paguem pelos seus crimes. Não tenho condição de julgar, mas fico com esse sentimento. Lamentou. Tá claro que até o nosso treinador fica extremamente desanimado com o que acontece no país. Eu, na condição de brasileiro, na condição de chefe de família, tenho uma mãe e um irmão para cuidar. Meu irmão, ele é um garoto especial, tem 29 anos, mas é um garoto especial. Minha mãe, uma senhora que depende de mim, que a vida inteira foi proibida pelo meu pai de trabalhar e de conquistar sua independência. Meu pai se divorciou, deixou minha mãe como ela está hoje. Mas um dia eu conto para vocês melhor um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu queria realmente dar um desabafo do que eu estou achando da corrupção e, sinceramente, eu não tenho perspectiva de ver melhoras tão cedo, tá? Eu fico por aqui, mas logo eu volto com outro vídeo, quem sabe um vídeo com um tema mais alegre, mais gostoso, mais descontraído, tá bom? Eu peço para vocês que curtam e compartilhem e se inscrevam no meu canal, que tá começando só agora, né? Mas vamos dar uma forcinha, quem sabe a gente consegue ir melhorando cada vez mais, né? Beijo, amigos meus, e até o próximo vídeo.